Arro, pessoal, muito bom dia. Chegando aqui depois de tanto tempo, já nem sei quando foi a última live, faz muito, muito tempo que eu apareço aqui em live, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui antes de começar. Mas enfim, minha vida nos últimos dias tem sido um pouco caótica. Tive aí a perda do Duque, né? Isso deu uma abalada muito, muito forte. E depois ainda, quando eu falei, vou voltar a fazer live na terça-feira, o que aconteceu? O celular morreu, né? Ele está aqui, inclusive, tá meio que eu estou terminando de transferir as coisas, mas ele caiu, quebrou a tela embaixo, ela fica brilhando, então não dá para ver nada. Então no dia, que era terça-feira, que o sol entrou em peixes, eu falei, vou voltar a fazer live, vou dar um jeito de me animar e voltar a fazer live. E o celular quebrou de manhã, tive que correr atrás de outro, enfim, fazer uma correria. E também fazer o quê? Fazer toda a migração de tudo que estava nele. Mas enfim, estamos aí, né? Eu fico aqui me perguntando o que mais que a quadratura de Plutão vai trazer para mim. Bom dia, Jonas. Por aqui também anda meio bagunçado meus sentimentos pelo Duque. Gratidão, Jonas. Aliás, vou falar que eu não consegui nem responder todo mundo que mandou aí, né, os sentimentos pelo Duque. Aniversário, olha que coisa interessante também, né? Um monte de gente mandou meu feliz aniversário pelo Facebook, eu ia responder e o celular morreu. E a única coisa que eu não consegui ativar aqui ainda é o Facebook, né, que está dando um monte de problema. Mas enfim, estou eu na minha temporada de Lua em quadratura Plutão, Marte em cima da Lua, aquela coisa toda. Mas vamos lá, então, procurar voltar às nossas conversas aqui em live. De qualquer forma, dentro desse período todo, eu não deixei de trazer o conteúdo, só que ele estava sendo gravado e postado no podcast. Anotei aqui tudo que a gente pode falar sobre a temporada pisciana, ou seja, o período que o Sol passa pelo signo de Peixes, que o Sol entrou em Peixes no dia 18 do 2, 7 e 6 da manhã, e foi basicamente nesse dia 18 do 2, mais ou menos 8 da manhã, que o meu celular caiu do nada, assim, ele caiu do bolso, numa altura realmente não muito alta e quebrou, né? Então é aquela coisa, né? Esse celular ele já caiu algumas vezes, caiu na estrada, quase perdi ele no meio do mato, e nunca aconteceu nada. Mas nesse dia, né, no dia da entrada do Sol em Peixes, ele caiu e por uma batidinha que deu aqui do lado, né? Uma batidinha que deu aqui do lado, que por mim eu falo, pô, ficar com a tela rachada não é o problema. O problema é que ele fica com a tela verde, eu não consigo enxergar nada aqui embaixo. Né? Então não dá para usar, porque você não tem nem como teclar, não tem como fazer nada. E aí nesse dia, então, o Sol entrou em Peixes e vai ficar até o dia 20 do 3, 6 e 1 da manhã, que é quando o Sol entra em Áries. E aí sim, energeticamente, a gente começa o ano de 2025 pela astrologia. Por quê? Porque ainda estamos em 2024. Se você pegar pela astrologia, ainda analisamos o mapa de 2024, ainda estamos no ano de 2024. Esse ano, né, quer dizer, esse mês de Peixes, esse mês é o fechamento. A gente está no fechamento de 2024 para preparar o ano de 2025. Aliás, deixa eu, por curiosidade, deixa eu abrir rapidinho aqui o mapa do ingresso do Sol em Áries aqui para o Brasil, né? Ingresso de Sol em Áries que vai ter, inclusive, uma grande conjunção ali no signo entre Áries e Peixes, né, que é uma área que está muito movimentada no céu por conta de Saturno e Netuno, e aí vai ter Vênus junto ali, e Mercúrio, e a gente vai virar esse ano também com Marte em Câncer, o que significa que para o ano inteiro de 2025 a gente vai ter como plano de fundo o Marte em Câncer. Não nos livramos do Marte em Câncer tão cedo, é uma coisa doideira, né? É o que o universo quer da gente. E teremos também uma lua em Sagitário, né? No dia 20 de março, quando o Sol entrar em Áries, teremos uma lua em Sagitário. Depois eu dou uma olhada melhor nesse mapa e a gente conversa aqui, porque o tema então é a temporada pisciana. Bom, o Sol, quando passa por um signo, que ele faz? Ele ativa, ele ilumina, ele clareia a energia daquele signo. Os signos são arquétipos, os signos são energias disponíveis para todo mundo. Eu sempre falo que você pode até falar, mas eu não tenho tal signo no meu mapa. Isso é comum as pessoas falarem. Eu não tenho peixes, eu não tenho escorpião, eu não tenho leão, eu não tenho. Tem. Todo mundo tem na sua mandala astrológica. O que é o seu mapa astral? É uma mandala astrológica com todos os planetas aqui do nosso sistema que a gente estuda e todos os signos. Eles estão ali no seu mapa. O que acontece é que a astrologia é extremamente individualizada, a gente tem inúmeras, infinitas combinações e cada pessoa vai ter uma combinação específica. Então pode ser que você não tenha nenhum planeta em peixes, pode ser que você não tenha nenhum ângulo que é importante em peixes. Eu tenho, por exemplo, ascendente em peixes, acaba sendo muito importante.
Pode ser até que o Peixes não reja nenhuma casa sua, se a gente considerar que tem casa interceptada, pode ser que Peixes esteja ali. Você fala, mas eu não vejo nem ele na regência de casas, mas o Peixes está ali. Peixes está no seu mapa. E, primeiro, né, essa área vai ser iluminada, está sendo iluminada agora, e a gente vai ter aspectos importantes aqui acontecendo. E também, se você tiver planetas no Peixes, esses planetas vão ser ativados, né, vão ser iluminados ali. O arquétipo daquele planeta no seu mapa natal vai ser iluminado. Então a gente tem a temporada começando e também para todos nós, né? Para quem é de peixes, obviamente começa a fazer o seu aniversário, a sua revolução solar, dá uma renovada na vida, né? Já terminou um ano, vai começar o outro, a Sullivan chegando aí, espero que você tenha conseguido gravar tudo que tinha que gravar. E agora você começa a fazer a sua revolução solar, o seu verdadeiro ano novo. Pessoal, o ano novo, para mim, o ano novo principal é o aniversário, porque é aquele ano novo seu, onde você recebe um novo mapa, onde você recarrega energia. Claro que temos os anos coletivos, né? O próprio ano novo de Réveillon que a gente tem, a própria revolução solar, né, do planeta, que é o ingresso do Sol em Áries. Mas, em termos pessoais, o aniversário é o maior ano novo que tem. Né? É a maior renovação que tem, a oportunidade de renovação pessoal. Então, parabéns aí a todo mundo que é do signo de Peixes, que vai começar a ter as suas revoluções. O que eu indico? Se você puder, vem fazer o mapa da revolução para você poder entender como é que vai ser esse ano, já pega trânsito, progressões, tudo que está acontecendo. E caso você não possa, né, de qualquer forma, acompanhe ali tudo que for falado nesse próximo período, porque nos 3 dias ali próximo do seu aniversário, né, vamos supor que você faça aniversário hoje, no dia 23, dia 22, dia 23 e dia 24 são 3 dias muito importantes. Fica ligado o que acontece nesses dias, porque tende a reverberar para o seu ano pessoal inteiro. Por exemplo, quem está fazendo aniversário hoje está pegando Marte estacionário, está pegando Marte ali na sua mudança de direção, o que traz o Marte mais fortemente ao longo do ano inteiro. Então, o que a gente vai ter nesse período? Todo mundo tem a possibilidade de acessar esse arquétipo pisciano, que fala da espiritualidade, fala do inconsciente, fala do amor incondicional. Então, toda a humanidade deveria desenvolver isso, né? Esse acesso de autoconhecimento, o conhecer-se, o entender aquilo que está no inconsciente profundo, que, como diz o Jung, eu sempre adoro essa frase, né? Até você tornar consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. E a minha visão da astrologia não é simplesmente falar o seu destino é esse, isso está escrito na estrela e vai acontecer com você. Não é ideia, né? Porque eu sei que a gente tem a nossa parcela de ação no mundo, mas é falar, ó, aqui estão as energias, essas são as energias que estão mais propensas ali a se manifestarem na sua vida. Existe o lado luz, existe o lado sombra de cada energia. A maioria das vezes a gente expressa os dois. Né? Às vezes vem uma sombra, mas aí a gente consegue lidar com aquela energia e a gente traz o lado luz, a alquimia, né, que eu falo, a gente poder transformar, e aí a gente pega e faz. É normal sentir mal no dia do aniversário? Depende, né? Depende. Aí depende de muita coisa. É muito interessante, que eu preciso me adaptar. Eu acho que tem um esquema de colocar a caixinha de pergunta na interrogação aqui, para que eu veja as perguntas depois, né? Porque senão eu tenho que ficar rolando lá para cima. Mas respondendo aqui é interessante porque tem a ver com a fase de aniversário que eu falei. Olha, depende da pessoa. Né? Pelo mapa astral, é um momento de finalização e renovação. Então, assim, finaliza um período para renovar outro. Dependendo de que forma, né, você tem o seu próprio inferno astral, né, no meu caso foi bem pesado nesse momento, traz uma energia adicional. Né? Dependendo de como é que se formou o seu mapa da revolução, às vezes no ascendente pode ter pegado um Saturno ali. Né? Ou se é uma coisa que sempre acontece, sempre no meu aniversário, eu tenho ali, eu me sinto um pouco mal. Primeiro, veja o trânsito que acontece ali. Né? Porque às vezes nesse dia do seu aniversário, algum planeta é ativado, alguma coisa acontece ali por trânsito, meio que sincronisticamente. E também, né, a gente tem que lembrar que tem coisas aqui na Terra que nos marcam. Às vezes a pessoa tem algum trauma, alguma coisa que ficou marcado nessa fase do aniversário e que pode vir à tona. E aí tem que entender o que está acontecendo, porque às vezes, sei lá, a pessoa teve um aniversário muito traumático ou teve uma perda no aniversário, e aí sempre que vem essa data ela acaba lembrando daquilo. Que bom te ver por aqui, Arro. Torço sempre para que as coisas fiquem boas na sua vida. Gratidão. Estamos indo, né? É o que eu falei. Às vezes todos os arquétipos eles se expressam no lado sombra para vir também um lado luz. Né? No caso do Plutão, eu estou até mergulhando num outro livro de Plutão, né? Healing Pluto Problems, da Dona Cunningham, se não me engano. Está até em inglês esse livro, para mergulhar no Plutão.
porque o Plutão ele trouxe aí essa coisa da morte, trouxe aí perdas, enfim. E justamente, né, no dia que o meu celular morreu, né, que está aqui do meu lado, é meio que defunto já quase, né, porque ele está assim, o que acontece? Com o tempo ele vai parar de funcionar completamente. E também a Lua estava em Escorpião na casa 8, né, a casa 8 que é a casa de perdas. Então muitas vezes vem o lado sombra, mas o lado sombra vem para que a gente possa trazer o lado luz, né, do Plutão, que é a regeneração, a força e assim por diante. Bom, então tudo isso vem à tona, a gente tem aí acesso a essa energia pisciana, você que é de peixes, mas ainda você que não é de peixes, todos nós temos a possibilidade de, durante esse período, esse mês, né, a gente ser um pouco pisciano. Então, peixes fala da espiritualidade, quero enfatizar aqui o amor incondicional, né, você poder expressar amor por todos os seres, pensar, né, no que está acontecendo no planeta, o que você pode fazer perante o que está acontecendo nesse planeta. Vamos arrumar essa tela. É que é aquela coisa, né? Se for só a tela, né? Eu achei muito estranho que quando eu estava fazendo a migração de dados de um aparelho para o outro, ele começou a fazer um barulho. Eu estava com medo de explodir a bateria, gente. Não sabe o que aconteceu dentro dele, né? Mas enfim, eu estou pensando aqui até em usar ele para. Eu estou com teia de aranha na boca, por quê? Porque eu passei por uma teia de aranha, a teia de aranha está aqui. Horrível. Eu estou pensando em testar ele para fazer live dos dois canais, no YouTube e no Instagram juntos. Então todo mundo vai acessar isso. Agora, mais importante, essa fase do signo de peixes, né, esse sol em peixes, já traz um eclipse. Então agora, nesse mês de março, né, 14 de março, já teremos o primeiro eclipse lunar do ano. Então os eclipses agora começam a mudar para o eixo peixes e virgem. Já temos aí, né, ainda temos um eclipse em Áries, um eclipse solar em Áries, que acontece logo depois desse aqui, né, do signo de Virgem. Então, nesse mês, enquanto o Sol está em Peixes, já temos um eclipse sendo ativado ali. Né? E aí vale a pena você saber no seu mapa, né, como que esse eclipse pode te afetar. E aí, quais são os aspectos que esse Sol vai fazer durante essa passagem do Sol pelo signo de Peixes? Teia de aranha, terrível. Eu estava lá embaixo, as teias de aranha aqui ficam por todo lado, a teia de aranha pegou tudo aqui. Enfim, acho que a aranha até pulou em cima de mim, enfim. Mas é isso, né? Convivemos com aranhas, com todos os bichos aqui, aranha, marimbondo. Tem marimbondo fazendo casa na minha janela ali que eu vi, pelo amor de Deus. Então, os aspectos que o Sol vai fazer, que isso vale para todo mundo, mas claro, veja que no seu mapa, conforme esses aspectos vão acontecendo, áreas da sua vida são ativadas. Né? Então, comenta aqui se você sabe o que você tem em peixes no seu mapa, se tem algum planeta. Eu, por exemplo, tenho um ascendente. Então, nesse primeiro momento do Sol em Peixes, minha casa 12 é ativada, uma casa também bem desafiadora. Depois começa a vir um ascendente. O ascendente começa a ter uma outra energia. Então, no dia 18/2, o Sol entrou em Peixes, todos peguem as suas ametistas, seus óleos de lavanda, frankincense e mergulhem na meditação. Aliás, pessoal, no dia que o celular quebrou, eu achei muito interessante, porque eu estava ali, né, estava na academia, estava lá naquela cadeira lá da flexora, acho que é flexora. E aí, do nada, assim, o celular sai do bolso e cai. Ele estava com a capinha e tudo, mas ele saiu da capinha. Aí quando eu peguei o celular, que eu olhei, né, ele rachado assim, já veio aquela coisa. Quando eu vi a tela verde, na hora veio aquela enxurrada de emoções, né, do tipo raiva, enfim, um monte de coisa. Só que aí, o que eu percebi? Esse é o treino da meditação, que eu sempre bato na tecla aqui. Quando você medita, você fortalece o córtex pré-frontal e você dá uma diminuída ali na amígdala cerebral. A amígdala cerebral é aquela reatividade. Né? Então, alguém pisou no seu pé, você já dá um empurrão, porque é a reatividade. Essa é a amígdala cerebral. No caso do córtex pré-frontal, você consegue respirar e controlar as emoções, né, naquela explosão. E eu percebi o quanto a meditação, né, ajuda nisso. Porque eu olhei o celular, já me veio aquela coisa. Aí veio aquela energia subindo, né, do tipo, querendo gritar, xingar, fazer um monte de coisa. Eu falei, bom, é isso. Córtex pré-frontal assumiu, é o que temos. O celular está assim, vou ver o que está acontecendo e me virar para fazer o que tem que ser feito. Né? Não tem mais o que fazer, não adianta eu ficar, né, enfim, pior, né, piorando a situação. Então isso é o poder da meditação. Se você meditar todos os dias, novamente, não precisa, Anitta, olá, bom dia, não precisa ser 1 hora, 2 horas, enfim, a gente não é mestres, enfim, yogis da Índia, a gente não é o pessoal do Oriente que realmente fica muito tempo, a gente é aqui do Ocidente, vivemos essa vida mais corrida, né, esse monte de coisa, mas se você meditar 10 minutinhos por dia, já vai fazer uma diferença enorme na sua vida, se você tiver consistência, né?
Então, para quem medita, mergulha nesse mundo. Aproveita a temporada pisciana e mergulha nesse mundo. Se você ainda não medita, começa. Tem um aplicativo chamado Insight Timer. Ele te traz ali a possibilidade de colocar um sininho, né, um timer, para você regular ali. E ele te dá uma gamificação, né? Ou seja, ele vai mostrando ali quantos dias seguidos você tem de meditação. É um incentivo a mais para você não pular nenhum dia. E para quem dá para colocar som, né? Tem meditação guiada. Ontem mesmo que estava uma barulheira aqui, né? O pessoal começou a ouvir música no último volume. Para eu conseguir meditar, eu tive que colocar um som de fundo, né? Um sonzinho ali do próprio Insight Timer para meditar, né? A Anitta falou que não tem planetas em peixes, mas está na casa 5, casa 6, então são áreas da vida que vão ser estimuladas pelo Sol agora, né? E aí a meditação é isso. Você pode simplesmente separar 10 minutos do seu dia. Ela vai te fornecer autoconhecimento, vai trazer mais qualidade, né, de vida por todo canto, né, emoções. Eu estou dando esse exemplo do celular quebrando, porque é isso, às vezes você pode passar por qualquer coisa que a emoção vem desgovernada, né? Imagina aquele tsunami psiano, né, das emoções, ou aquelas emoções intensas, até um pouco densas de Escorpião, ou aquela emoção extremamente reativa do Câncer, né, que são os elementos água do nosso mapa, e a meditação ajuda você a trazer uma tranquilidade ali, a você conseguir lidar melhor com aquilo. Então aproveita a temporada pisciana, medite, compartilhe ali quando você meditar, para você incentivar outras pessoas, tenho certeza que vai ajudar muito. Então, Sol então em Peixes 18/2, a gente vai ter, na verdade, essa semana, eu quero ver se amanhã, de repente eu faço uma live também para o resumão da semana, que eu tenho gravado, né? Novamente, estou voltando aos poucos aí, porque realmente esses últimos dias foram um impacto tremendo aqui. Mas no dia 27 agora, teremos a Lua Nova em Peixes. Deixa eu ver aqui rapidinho o mapa da Lua Nova em Peixes, que é quando se inicia fortemente a temporada pisciana, porque os dois luminares estarão em Peixes. Aqui para o Brasil, a gente vai ter isso acontecendo no dia 27, uma quinta-feira, 9h44 da noite. A gente vai ter um ascendente em Escorpião nesse momento, né? Sol e Lua no signo de Peixes fazendo um belo trígono ali com o ascendente em Escorpião. Vai trazer para essa alunação aqui para o Brasil um tom escorpionino. E a alunação acontece aqui na casa 5. É interessante, pode trabalhar criatividade, prazer, enfim. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre essa lua nova. E a gente vai ter então o dia 27 a lua nova e os aspectos mesmo com o Sol vão começar a acontecer em março. Né? Porque em março, no dia 2 de março, a gente tem o primeiro aspecto que é uma quadratura com Júpiter. 2 de março, uma quadratura com Júpiter. Deixa eu colocar aqui. 2/3. Pessoal, já estamos em março, né? Então, olha como o tempo está passando. 2/3. A gente vai ter o Sol, então, fazendo uma quadratura com o Júpiter, que é aquele aspecto que pode trazer um pouco de exagero, é um convite a iluminar nossas crenças, de repente deixar ir embora alguma coisa que não serve mais. E nesse dia, olha só, esse é um dia que vai ser um domingo, 2 de março é um domingo, a Lua vai estar em Áries junto com Vênus. Vênus já retrógrada e fazendo quadratura com Marte. Pessoal, esse dia, esse domingo, cuidado, hein? Ouça o astral do dia de domingo. Para quem não sabe, para quem está aqui, eu mando todos os dias, bem cedinho. Se eu não gravo no dia anterior, eu gravo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, quando for necessário, porque eu mando de manhã, bem cedo, a reflexão do dia. Isso de domingo a domingo. Então, domingo também tem, sábado também tem. Esse domingão, 2 de março, tá intenso. Tem um cheiro ali de briga, tem um cheiro ali de, né, complicações ali em relacionamento, porque a Vênus vai estar retrógrada em Áries, ou seja, enquanto o Marte ele saiu da retrogradação, que ele sai hoje, a Vênus vai entrar na retrogradação em seguida. Né? Então, a gente tem não tem paz, né? Aquela coisa, não tem paz. A gente tem ali, o Marte volta a andar para frente, aí a Vênus vai andar para trás. Dois planetas muito importantes ali para o nosso dia a dia. E os dois estão em debilidade, né? Marte está em queda, Vênus está no seu exílio. O que ajuda um pouquinho, né, é que a Vênus está na casa de Marte, então o Marte, ao enxergar a Vênus, dá-lhe uma fortalecida. Mas ouçam ali o astral do dia, porque esse dia é um pouco complicado. E o Sol em quadratura com Júpiter pode escancarar, pode exagerar, muito questão de ego. Né? Então, brigas por conta de ego. Né? Assim, a pessoa não está enxergando direito uma situação e brigar demais. Vamos lá, eu vou falar sobre isso nesse dia. A Anitta falou isso todos os dias. Gratidão, Anitta. O Jonas falou, acompanho pelo Telegram, maravilha. Então, pessoal, quem não sabe, vem para o Telegram, por quê?
também, né, nessa migração aí toda, eu tive problema com o Spotify, né, para conseguir logar no Spotify para colocar o coisa lá, né, porque o celular quebrou na terça-feira, na própria terça-feira a gente teve que correr lá, comprar o celular, mas ao fazer as migrações, as ativações, eu não estava conseguindo ativar o Spotify, ainda que eu consegui entrar no notebook para mandar. Então esteja pelo menos em 2 canais para você conseguir sempre receber, né? Caprichar na meditação no domingo. Vou falar, caprichar na meditação no domingo, mas a meditação, eu não sei se alguém aqui toma creatina, né? Tá falando da creatina aqui, que é um suplemento alimentar, enfim. A meditação é como a creatina. Tá? A creatina ela não funciona do tipo assim, eu vou tomar creatina agora para ela fazer o efeito nesse momento. Não. A creatina é uma coisa que você vai tomando todos os dias e ela vai tendo um efeito acumulativo no nosso organismo. Né? Então, você tem que tomar a creatina todo dia, independente de você treinar ou não, naquele dia você tem que tomar. Tipo, só dando um recado para a Sullivan, hoje não tem academia, mas hoje também deveria ter creatina. Por quê? Porque ela vai meio que preenchendo ali o corpo. Né? O Jonas Alton vai ser gradativo, exatamente. E a meditação também. Então a meditação, é claro, se você no domingo caprichar na meditação, maravilhoso, mas é importante que ela seja feita ali todos os dias para que o nosso corpo ele vá criando, né, esse fortalecimento do corpo. E pessoal, isso é comprovado pela ciência, né, para quem gosta da coisa de estudos, que realmente a massa cinzenta cresce. Né? O nosso cérebro, córtex pré-frontal, ele fica mais forte mesmo quando a gente medita. Isso, a meditação é estudada hoje por muitas áreas da ciência, né? Eles colocam os eletrodos tal e vão estudando os efeitos. Então, se a gente já sabe, né, que domingo tende essa atenção, próximo domingo, dia 2, e você já medita, maravilhoso. Continua a meditação e vai seguindo. Se você não medita, já começa. Né? Já começa, já pega uma pedrinha, elege ela para te ajudar, já pega um óleo essencial ali, já elege ele para te ajudar também, e vai construindo. Quando chegar no domingo, se vier aquela faísca, né, de conflito, de coisa assim, tem gente que vai estar em carnaval, enfim, você não deixa com que não tenha um galão de gasolina ali para explodir, né, porque você consegue frear isso. A Anitta falou, difícil é começar a meditar. Que técnicas você aconselha? Eu aconselho começar com pouco tempo. Né? Eu acho que a grande questão é pouco tempo. Então, assim, se a pessoa tem muita dificuldade, vai no Insight Timer, coloca 1 minuto, 1 minutinho. 1 minuto, fecha os olhos e vai respirando. Acostumou um pouquinho com 1 minuto, vai para 2 minutos. Eu acho que assim, aí novamente eu vou trazer a própria academia, né? Porque o físico e o mental e o espiritual tem tudo a ver, tá tudo interligado. Ninguém vai na academia e do nada já começa ali a colocar, sei lá, 60 quilos no supino e começa a levantar. Não consegue, não tem como. Né? Se tentar fazer, tende até a se machucar. O que a pessoa tem que fazer? Ela vai começar no supino, ela vai colocar ali, sei lá, 5 quilinhos de cada lado e vai treinando. E vai ser um pouco desafiador, mas ela continua. Com o tempo, ela vai colocando mais peso até chegar, sei lá, aos 50, 60 quilos. Né? Então a meditação é a mesma coisa. Para quem não está acostumado, é desesperador. A nossa mente fica maluca de ficar ali 10, 15 minutos de olho fechado. A pessoa, parece que o tempo não passa, a pessoa fica muito agitada. Por quê? Porque não tem o treino. Então começa com 1 minutinho, mas se fizer uma semana de 1 minuto, né? Uma semana de 1 minuto, na próxima semana você vai ver, pô, acabou cedo. Aí você começa a aumentar. Então a primeira dica é essa. Sullivan falou da respiração também, claro. A respiração faz parte da meditação. Para quem, de repente, você pode colocar uma frequência, né? Então tem várias frequências ali no YouTube. No YouTube é ruim porque no YouTube do nada vem aquela propaganda, é terrível. Eu já tentei meditar com o YouTube, você está ali meditando, daqui a pouco aparece uma propaganda no meio do caminho, não dá, não dá. Mas enfim, para quem tem o YouTube Premium, de repente pode usar frequências do YouTube para meditar. Mas basicamente é isso. Eu recomendo, a primeira coisa é começar pequeno, começar com pouco tempo e ir aumentando ao longo do tempo. Né? E aí manter pelo menos os 10 minutinhos. Acho que 10 minutos é um tempo bom para todo mundo ali. Às vezes você pode fazer 10 de manhã, 10 à noite, enfim, vai fracionando. Mas começa com pouco tempo e vai aumentando, é a primeira coisa. Óleo essencial ajuda muito, né? E também comprovadamente alguns óleos essenciais induzem nosso cérebro a mudar a frequência. Então o olíbano parece que você sente o cheiro dele, ele já te coloca o cérebro no estado alfa, né? E você já começa a entrar no estado meditativo. Então óleos essenciais ajudam bastante também. Bom, então dia 2 do 3, primeiro aspecto que o Sol faz é uma tensão com Júpiter. Né? Um Júpiter que está ali no signo de Gêmeos, também está na sua debilidade,
Mas para o Júpiter esse aspecto com o Sol é bom, né? Porque ele enxerga ali o Peixes, pode ajudar a gente até a entender, né, essa questão ali. Se vier o ego, né, se vier alguma briga de ego, a gente entender o que está acontecendo ali. A Sullivan falou, o segredo é observar os pensamentos e se identificar com eles, né? Que é aquela coisa das nuvens, né? Estão passando as nuvens, você não é a nuvem, não se identifica, deixa ela embora. Mas é isso, também é outra dica, né? Não tem expectativa de falar, eu vou fechar o olho e vou parar de pensar e vou ficar, né, com aquela, sei lá, tela branca. Não tem como. A gente vai pensar. A grande questão é você observar e não se apegar a nenhum pensamento, deixar ele embora. Né? Olha, dia 8/3. 8/3, o que tem aqui voando? Tem algum bicho voando aqui. 8/3 a gente vai ter outro aspecto que o Sol vai fazer. 8/3, a gente vai ter o Sol fazendo um trígono com Marte. E nesse dia, que vai ser um sábado, olha os fins de semana aí, estão bem intensos, né, em termos de aspecto solar. O Sol vai estar chegando a uma conjunção a Saturno, né, e a Lua vai estar chegando a uma conjunção com Marte. Um aspecto interessante. A Lua vai estar fazendo, né, quadratura com Vênus, vai dar uma tensionada ali com Vênus. Bom dia, Carmesita, seja bem-vinda. Mas eu diria que esse aspecto aqui, de domingo, de sábado, né, 8 de março, vai ser um aspecto de cura muito legal. Hoje temos uma janela assim. E nesse 8 de março também vai ser uma janela de cura muito interessante. Porque sempre que a Lua passa em Câncer, a gente tem aquele convite, aquela possibilidade de, primeiro, mergulhar nas nossas emoções mais íntimas e olhar para o passado, olhar para os padrões familiares. Né? Eu estou lendo um novo livro do Alexander Lowen que eu comprei aqui, que eu já estava de olho nele, aí apareceu uma promoção da Amazon, falou, é isso aí, é o dia. E acho muito interessante, porque ele fala assim, a coisa que a gente já sabe, mas quando você lê de novo, e tem até uma nova ótica interessante, que ele fala sobre o coração, né? E ele fala que a criança, obviamente, ela espera muito, né? Ela precisa, na verdade, do amor dos pais. Né? Então, sem o amor dos pais, uma criança, a gente sabe que ela, inclusive, pode até receber comida, mas se não receber amor, pode não sobreviver, assim por diante. E pode acontecer, né? Que é muito comum, de a criança não se sentir, né, amada, pelo menos da forma que os pais demonstraram, não reverberou ali como sentimento de ser amada, e a criança ficar com o coração partido. Né? E ao ficar com o coração partido, aquilo fica ali. Aquela criança ferida, e quando ela ficar adulta, vai ser uma adulta com um medo de amar, né? Um coração que está fechado. Por quê? Por uma questão lá do passado que ficou marcada. Né? E por isso que a gente tem as questões de terapia, de olhar para o passado e poder ressignificar. Né? Então, quando a Lua entra em Câncer, ela sempre traz essa possibilidade de olhar para o passado. O que de repente está acontecendo na minha vida hoje que vem de alguma coisa que aconteceu no passado. A gente sabe que os padrões familiares influenciam demais a gente. Né? E nesse período, mais fortemente, por quê? Porque o Marte também está ali. Eu falei hoje, né? O astral do dia de hoje, se você não ouviu, está lá já disponível nas plataformas. O Marte, ele voltou ao movimento direto, mas ele ainda vai percorrer toda uma área de sombra no signo de Câncer. Por quê? Porque ele voltou metade do signo de Câncer. Então, até o início de Leão, ainda tem área de sombra. Ou seja, é como se o Marte estivesse pegando toda a revisão que foi sendo feita e ele vai fazendo os retoques finais a essa revisão. Né? Então, quando a Lua entrar aqui, no dia 8 de março, o Marte estará, inclusive, no grau 17 ainda, ó, porque ele vai estar muito lento, vai estar grudado na minha Lua. Oh, beleza, né? Eu vou receber um retorno lunar, porque minha Lua é Câncer, com Marte grudado ali. Mas do outro lado tem Sol e Saturno também se unindo, né, e fazendo um trígono com essa energia. Ou seja, pode trazer um convite muito forte para o amadurecimento, a estrutura, a estabilização, que é o Saturno. O Saturno, apesar de grande maléfico, né, como se é conhecido aí desde a antiguidade, ele é um planeta que ele traz muita ordem, né, ele traz muita ordenação de alguma coisa que de repente está caótica ali. Então, no lado positivo dele, ele ajuda muito a gente a estruturar e estabilizar as coisas. Estamos falando de dois signos de água, Peixes e Câncer. Então estamos falando de todo o padrão emocional que envolve aí todo o ser humano. Então dia 8/3 é um sabadão que essa energia está forte. E, né, novamente, antes disso, a Lua, antes de se conectar ali com Marte, se desentende com a Vênus. Então tem ali também um cheirinho de algum conflito que pode vir. E aí a gente tem que resolver, né, ajudando com a ajuda do Saturno ali, trazendo amadurecimento. Falando em Saturno, no dia 12/3,
é o dia que o Sol faz a conjunção exata com Saturno, 12/3. Aí é o seguinte, né? Tecnicamente falando, né, na linguagem astrológica, a conjunção é um aspecto que tende a ser neutro, porque ele vai depender da energia dos planetas que estão ali. Como é com Saturno, que é o chamado grande maléfico, a conjunção tende a ser um aspecto desafiador. Então, quarta-feira, 12 de março, tende a ser um dia meio desafiador ali, né? Porque, na verdade, é o momento da gente encarar nossos medos, bloqueios, né? Desafios que possam estar ali, né, influenciando a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a conjunção com Saturno pode fazer com que a gente ative ali, ilumine ali a nossa sabedoria, porque o Saturno é o arquétipo do sábio. A Panda está fazendo barulho aqui no banheiro. Uma curiosidade de vocês, pessoal. Panda, cadê você? Vem cá. Bom, todo mundo que já me acompanha há muito tempo sabe que o Duque era, assim, ele era uma parte minha, né? Ele estava sempre junto, tipo, nesse momento ele estaria aqui, deitado aqui, enquanto eu faço a live. Ele estava sempre junto comigo. E, enfim, do nada, né? Veio essa energia de Plutão e tal, teve essa perda, ele partiu. E aí, a Panda, que é a gatinha, parece que ela meio que sentiu e veio meio que tomar o lugar, porque agora ela vive aqui no escritório. Ela tomou conta da poltrona, ficou ali um tempo ali deitada na poltrona, agora pegou no banheiro, quer ficar no banheiro aqui, tá muito interessante ver os animais, né? Como que eles lidam também com toda essa parte energética e emocional. Então, direto agora eu pego, ela tá aqui no banheiro, né? Cismou de ficar aqui. E é isso. E antes ela não ficava, né? E não é porque ela tinha medo dele, enfim, porque eles conviviam bem. Mas é que realmente acho que ela sentiu que ficou um vácuo, né? Do tipo, tem um vácuo ali, deixa eu preencher um pouquinho. Então Saturno, no lado positivo, ele traz o arquétipo da sabedoria, né? Ele traz o arquétipo do tempo, daquilo que foi, né, vivido como experiência. Então pode ser um dia também que a gente traga ali muita sabedoria. Nesse dia, a Lua vai estar transitando entre o signo de Leão e Virgem. Ela, na verdade, ela vai estar em Virgem já, ao longo do dia inteiro. E Virgem é muito interessante porque também traz um arquétipo de sabedoria. No tarô, né, na associação do tarô que eu sigo, Virgem é o eremita, né, que vem com aquela luz ali para iluminar e trazer sabedoria. Então, quarta-feira é um dia interessante. Inclusive, a Lua, ao fazer essa transição, né, de Leão para Virgem, faz um quincunce com Plutão. Então, coisas muito profundas podem vir à tona. Basicamente, pessoal, essa semana, que vai ter ali do dia 12 de março, é uma semana para iluminar nossos bloqueios, nossos medos, talvez algumas dores, né, que a gente tenha que olhar para poder, as couraças que eu falo, né, trabalhar com a questão do corpo, olhar nossas couraças, o que está nos impedindo de seguir em frente. A Lua em Virgem ajuda a gente a olhar os detalhes, né, e trazer o aperfeiçoamento, o autoaprimoramento. Dia 14/3, aí sim é aquele dia muito importante, 14/3, 14 de março. Que quando a gente piscar, estamos em 14 de março, do jeito que está passando o tempo. A Anitta falou, os animais nos ensinam coisas que os humanos estão se esquecendo, como amor. Assim, só posso dizer uma coisa, né? O Duque, em vida, ele ensinou muito, obviamente, né? Em vida ele trouxe muita coisa, mas o momento da passagem dele trouxe tanto insight, tanta consciência, tanta coisa que realmente os animais são mestres. Se o ser humano, né, se permitisse, se conectasse com a sabedoria dos animais, ele entenderia bastante. Aliás, tem, né, o santuário lá, Vale da Rainha, em que a Patrícia ela coloca o nome de mestre nos animais, né? E fala que os animais são todos mestres, e é isso mesmo. Né? E não só um cachorro ou um gato. Tá? Só para dizer que um boi, uma cabra, um peixe, todos esses animais também trariam muito ensinamento para o ser humano se ele se permitir se colocar nesse estado. Né? Então é uma pena que o ser humano ainda não despertou para isso. Só algumas pessoas, né? Claro que tem essa abertura, mas o dia que o ser humano entender, né, o que um animal traz de ensinamento, muita coisa a gente vai ter aí de melhoria no planeta. Gratidão pelo comentário. Dia 14/3, 14 de março, vai ser uma sexta-feira. É uma sexta-feira de lua cheia. Lua cheia. Então, olha esse fim de semana, hein? 15 de março, 16 de março, vai ser um fim de semana intenso ali. Lua cheia em Virgem, que vai acontecer, já é aquele eclipse, como a gente falou, é um eclipse lunar da lua cheia de Virgem. E a gente tem o quê? A Lua, o Sol fazendo sextil com Urano.
Então o Sol faz o sextil exato com Urano no dia da Lua cheia, o que significa que a Lua também vai estar em trígono com Urano. Um eclipse lunar, ele tende a trazer uma energia de finalização, né? Então a Lua cheia já fala de colheita, daquilo vir à tona, aquilo que foi plantado vir à tona, e pode se trazer também, se você está colhendo, você está finalizando um ciclo, né? E é a última Lua cheia do ano, né, do ano de 2024, porque depois a próxima vai ser uma lua nova, a primeira lua nova em Áries, que também será um eclipse solar. Então, pessoal, a última lua cheia do ano com eclipse lunar acontecendo. Então, eu diria que é a grande limpeza. E é bem a cara mesmo, virgem, né? A grande faxina, a grande limpeza, com participação de Urano. Urano fala de libertação. Então, aqui eu trago muito uma questão de esse processo de peixes, né, de amadurecimento emocional, junto com Saturno ali. Saturno que também vai mudar para Áries nesse ano de 2025. Está quase que finalizando seus trabalhos ali em peixes, né? Tudo bem que ele retrograda, ainda voltando para peixes, mas já percorreu ali um bom tempo nesse signo. E é como se fosse aquela limpeza, aquela libertação, para que a gente entre o novo ano, né? O ano novo astrológico que vai chegar no dia 20 de março, 6:01 da manhã. Então, 6:01 da manhã, quando a gente acordar, o Sol vai estar entrando no signo de Áries e iniciaremos o ano novo astrológico. Então, eu diria que é uma lua cheia de limpeza. Claro que, por ser um eclipse, traz um tom a mais ali, né? A gente fala que os eclipses são lunações com maior potência, né? Os efeitos tendem a durar mais tempo, né? Dura aí pelo menos até o próximo eclipse, ou seja, uns 6 meses. E dependendo de onde essa lua cheia cair no seu mapa, vai mostrar o que tem que ser liberado, qual é a energia que tem que ser trabalhada. Lembrando que no caso aqui, como é lua cheia, 2 áreas da vida vão ser trabalhadas ali. Então aproveita esse momento e qual que é a beleza da astrologia? Se você sabe que isso vai acontecer, se você tem principalmente um olhar, né, de onde vai acontecer no seu mapa, você já vai se preparando para isso. Por exemplo, eu sei que isso vai acontecer entre o meu ascendente e o meu descendente, né, pelo grau que vai acontecer a lua cheia. Então eu já vou me trabalhando. Vai acontecer exatamente em cima do meu ascendente, né? É uma coisa muito doida. Então, assim, se eu já sei que isso vai acontecer, eu já vou me preparando, já vou trabalhando para que. O que é recomendado, né? Nos momentos de eclipse, não deixe coisas que possam transbordar, que possam. Tenha tudo mais organizado, né, na chegada do eclipse. É por isso que a gente já sabe que o eclipse vai vir, a gente já se prepara nesse momento. Então, muito forte, 14/3, o eclipse lunar com participação especial por praticamente grau exato de Urano, o grande libertador. Claro que falaremos sobre isso também mais para frente. Bom, depois que passou por isso, no dia 17/3, o Sol então faz conjunção com a cabeça do dragão, que é o nodo norte, o nodo lunar. Dia 17/3, deixa eu colocar aqui, 17/3, conjunção ali com o nodo lunar, cabeça do dragão no grau 27 e já se apontando ali para a conjunção com Netuno, né? Casa 3, no seu caso, deixa eu ver rapidinho, porque como vai ser bem no final, já pega um pouco a casa 4, hein? Acho que já pega um pouco a casa 4. Angular também, que nem eu. No seu caso, não, pega a casa 3, né? Pega a casa 3. Casa 3 e 9, que é do conhecimento. Do compartilhar conhecimento, do estudar, da comunicação. É a área que está sendo mexida aí. Casa 3 e casa 9. Então talvez você iluminar realmente essa coisa, né? Não tenho conhecimento, não sei ainda. Olhar para isso. Né? Tirar crenças, porque essa lua cheia, que é um eclipse, a lua estará na casa 9, que é uma casa de crenças muito profundas, para poder fazer essa limpeza de crenças aí que pode vir. Então no dia 17, Sol faz conjunção com a cabeça do dragão, iluminando o nosso caminho espiritual. Novamente, a cabeça do dragão em peixes convida a gente a trabalhar a espiritualidade, trabalhar ali nosso inconsciente, o amor incondicional. E, por fim, 19/3, último dia de peixes. Deixa eu colocar aqui 19/3. Deixa eu ver que dia que é esse, dia 9/3. Último dia, grau 29 de peixes, grau anarético, né, que a gente fala, grau crítico. Vai ser uma quarta-feira, dia 19/3,
A Lua estará, oh meu Deus, Lua estará em Escorpião. Lua estará em Escorpião. Olha esse dia, pessoal, olha esse dia, essa quarta-feira, como é que vai ser. O Sol faz uma conjunção com Netuno. Netuno que está ali também no grau 29 de Peixes, já se preparando para entrar em Áries. Teremos a mudança de um planeta que ele demora 165 anos para dar uma volta no zodíaco inteiro. Ou seja, ninguém que está vivo aqui viveu o que é um Netuno em Áries. Vai ser inédito para a gente. O máximo que a gente pode fazer é olhar para a história, né? Estudar a história e ver o que aconteceu nesses momentos de Netuno em Áries. Mas em vida, nós aqui não experimentamos essa energia. Então, o Sol ilumina ali o Netuno, traz a questão da espiritualidade, ilumina o inconsciente, e nesse dia a Lua estará em Escorpião, fazendo uma oposição a Urano. Uma oposição a Urano. Aí, claro, né? Oposição a Urano pode trazer surpresas, né? Então esse é um dia que eu vou falar, por que eu vou fazer na quarta-feira? Gente, talvez eu não saia de casa, talvez eu fique na cama, fique mais tranquilo para não ter risco nenhum, enfim. Mas é, novamente, né? Período de Lua em Escorpião, e oposição a Urano pode trazer alguma surpresa, mas também é aquele convite à libertação. A libertação profunda do inconsciente, já que o Sol estará iluminando, estará ali, o Netuno vai estar no coração do Sol. Né? Então pode trazer também aquela coisa de limpar, né, aqueles cantinhos mais, sei lá, pensa fazendo uma faxina em casa e tem aqueles cantinhos ali que ninguém limpa e fica juntando coisa. É como se você pudesse enxergar esses cantinhos mais, né, que fica ali com um monte de coisinha acumulada, você pudesse limpar isso, né, com a ajuda do Escorpião, do Peixes, do Netuno e do Urano. Dois planetas transpessoais, os dois falando com os luminares em signos de água. E aí assim, terminamos a nossa temporada pisciana. O Sol entra em Áries no dia 20/3, com a Lua já em Sagitário. Então, a gente vai ter, né, um ano de 2025 marcado por uma Lua em Sagitário, mas aí depois a gente entra nisso. Ufa, essa é a nossa jornada, né, do Sol em Peixes, último mês do ano de 2024. Então, astrologicamente, estamos no fechamento, é como se fosse dezembro, né, para a astrologia. Estamos finalizando o ano de 2024 para abrir as energias para 2025. Então aproveita, busque o autoconhecimento, medita, olha para dentro, procure ferramentas, né, de autoconhecimento, de terapias, enfim, para se entender. Vá se libertando de qualquer peso, se libertando de qualquer coraça para abrir as energias para 2025 e a gente volta aqui para falar sobre isso. Carmeci está falando Escorpião, casa 12, Vênus, Saturno e Lilith. Né? Então significa que a Lua estará passando por esses arquétipos aí. Aí pelo menos você tem a Vênus em Escorpião, né? Não é o Marte, mas tem o Saturno aí. Saturno dá uma pegada também quando, né, é ativado. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa energia. Estou voltando aqui com as lives. Quem gosta da live, deixa eu saber, comenta aqui, manda mensagem para mim, para eu saber, né, que você gosta do formato live. De qualquer forma, Astral do Dia continua. Todos os dias eu gravo. Vou ver se amanhã eu consigo fazer o resumão da semana ainda em live, né? Ou se eu mantenho a gravação. Vou ver como é que vai ser. Mas quem quiser saber, quem quiser participar da live, coloca aqui para receber notificação. Porque aí assim que eu entrar, se eu entrar vai ser de manhã, umas 10 horas provavelmente, você recebe a notificação e consegue participar. Vou ficando por aqui, um ótimo domingo. Consegui gravar então, né? Tive que gravar, fazer de manhã a live, porque daqui a pouco começa a barulheira. Gratidão a todo mundo que acompanhou. Um beijão, até amanhã no Astral do Dia e no resumão da semana. Tchau, tchau.